Eu já vou começar que nada é aleatório mesmo, né? Adivinha onde eu tô sentada? No chão. Eu senti de fazer hoje, você tá no chão, acho que é porque é assim que você gosta de fazer os Eu- teus envios, né? Bem Gostei isso, dessa bem isso. posição. Mais confortável. Falei, vou no Então, quarto, vou procurar o quarto. então, Sandra, se apresenta pro público. Seu nome, sua profissão, onde você mora. Tá. Bom, meu nome é Sandra Martins Medeiros, eu moro em Curitiba, sou professora, eu trabalho com crianças na educação infantil, na faixa etária de 4 e 5 anos. Né? Tenho duas filhas também e E é sou casada. mestre, e sou mestre e curadora, né? Do Reiki Essa Alquímico dos Anjos curadora do Rede Dourados. Alquímico dos Anjos Dourados. Sandra, como que era a tua vida antes de você conhecer os anjos? Antes? A gente já se conhecia, né? A gente se conheceu em Florianópolis. Eu fui fazer um curso de Reiki. A gente se conheceu, não, a gente se conheceu bem antes. Nossa, acho que vai 2004, no curso que a gente fez com a Sônia. Isso. E Foi no aí, curso. eu fui fazer o curso de Reiki Usui e convidei você para ir lá para Florianópolis. E você foi, a gente fez o curso nível 1 do Usui juntas, né? E É que, pode falar, bem. e que era para a gente se conhecer, porque a gente se conheceu naquele curso, daí eu comecei a receber algum atendimento seu de alquimia, né? Me Uhum. interessei, daí a gente sentiu aquela conexão e já ficamos ligados em querer nos conhecer. E daí foi onde surgiu esse curso e você me convidou, e eu fui para Floripa para te conhecer. É, como que foi para você, Sandra, estar comigo ali nos grupos e ver, depois quando eu comecei a montar os grupos, né? E você participando como participante mesmo dos grupos de cura com a alquimia, é, ver essa coisa dos anjos começarem a se apresentar na minha vida. Como foi a percepção que você teve de fora disso? Olha, eu vou falar assim, bem, bem, eu percebi assim, porque eu sentia, Sincera. tanto de mim e de você. Você parecia ser uma pessoa bem tímida, assim, que tinha muito conhecimento que dava para ver, mas parecia que tinha um certo receio em aparecer. E depois, conforme foram indo, a questão quando os anjos apareceram, deu para ver o seu fortalecimento, como você evoluiu, assim como eu acho que você deve perceber na minha Sim, fala, porque eu falava sim. antes. Mas foi nítida, assim, a questão do empoderamento que você ganha ao começar a entrar em contato com os anjos dourados. Foi, assim, incrível. Deu para ver a sua evolução, assim, nitidamente. O que era, você era, assim, tinha todo o conhecimento, mas ficava, assim, meio restrito em falar, em se colocar. E a partir daqui ele deu um boom que você começou a falar e novas ideias começaram a surgir. E eu lembro até de um vídeo seu que eu assisti como a timidez na época da Apex Center, né, que você ministrava aqueles cursos lá, como era e o que é hoje. É transformadora a mudança. É uma evolução muito grande, né? Graças a Deus. E quando chegou o convite para fazer, a gente estava no grupo de cura, né? E aí eu canalizei o Seicorp. A gente nem imaginava o que seria aquilo, aquela geometria que os anjos vieram me entregar, achava que ia ser um brinquedinho. Nada é aleatório. Aí a imagem ficou guardada, eu não sabia para que serviria. Aí até que a gente estava naqueles dois grupos de cura, e eu peguei o Covid bem no início da pandemia e não falei para ninguém que eu estava que eu estava fazendo os atendimentos com Covid. Naquela época, a variante primeira, uma das primeiras, foi extremamente agressiva. E aí, no final do grupo, quando eu falei que os anjos estavam dizendo que eles me ensinaram, eu disse que eles me ensinaram a usar a geometria em forma de reiki. Como foi para você a surpresa? Como foi perceber isso? Você teve na hora assim um insight do que seria isso? Eu vou começar lá do princípio. Quando você começou com a geometria, eu lembro quando você começou a distribuir aquelas imagens, pedindo nos grupos, assim, individualmente, para quem quisesse falar qual é a sensação que tinha daquela imagem do Seicorp, né? Que a gente nem sabia o que era.
Eu Ele nem lembro que eu estava falei assim, formado não, inteiro, né? não. Eu lembro assim que eu falei, eu visualizei uma borboleta. Para mim era abertura uma coisa que dizia, se referia à transformação. Eu até lembro que eu escrevi para você que para mim eu vi uma borboleta pelo formato, assim, pareciam asas, né? E naquele Deixa eu grupo que a mostrar para gente você qual estava, que você pode, fala. Pode ir aham, falando. porque ele não estava bem pintado. Então eu vi o centro como o corpo dela, da borboleta e dos lados as asas. Foi o que eu enxerguei, assim, Não visualizei. E tinha, não tiveram, estava completo aham, ainda naquela isso, época, né? Era só essa imagem não. aqui, né? Só isso. E nem estava pintado todo, tinha mais as cores assim, violeta, aquele rosa ali bem forte, então não eram todas. Então eu vi a imagem da borboleta. E do curso, quando a gente estava, eu nem imaginava, eu estava assim, falei, vou fazer, acho que era até de limpeza aquele curso, acho que era 2 ao mesmo tempo. E até eu estava meio perdida no grupo, aí eu lembro quando você postou que ia ter uma novidade, se quem queria participar daquilo. Nossa, na hora eu senti, falei, não, se a Luísa está falando é bom, né? Porque tudo que você propunha, eu falei, vai eu, se ela está falando, eu vou junto, né? Vou lá, deve ser muito bom. E daí quando você falou assim, eu falei, tá, vou aceitar, vamos ver o que que é, né? Lá falando quem queria aquele recado, eu senti no coração, vai, mas ao mesmo tempo aquele medo, será que eu vou? Será que eu vou dar conta? Vou, vamos ver o que é. E daí foi se desenrolando o que que seria aquela questão de tudo que foi revelado para você, e a gente nem imaginava a proporção até aqui que chegava, e muita coisa há de vir, né, como você tem falado, que os anjos dizem. Sim, né? Os Então, anjos sempre assim, repetem, mais há de vir, mais está por vir, é, mais está por vir, o tempo todo, mais está por vir. Essa é a fala deles o tempo todo. E, assim, quando a gente estava ali naquele grupo, formando a primeira, a turma 1, que hoje a gente chama de T1, é, e vocês participaram junto comigo de todo o processo da formatação do curso de Reiki Alquímico, e a gente ia recebendo. Foi um período de mais magia nas nossas vidas, não foi? Que a gente ia foi porque recebendo aquelas informações e transformando elas em prática. e todo mundo meio sem saber o que fazer, mas assim, o que você falava, vai pela intuição, faça pela sua intuição. Então foi assim, a gente nem imaginava, né, porque não estava formatado aquele curso igual eles têm hoje, que você entra na plataforma, tudo foi aos poucos por nós que foi sendo lançado, e a questão das conversas lá nos grupos, né, que a gente fazia muito Zoom para poder se unir e falar a percepção de cada um. Então era tudo meio, assim, como diz, incerto, né? A gente não sabia se estava no formato certo, mas era aquilo que estava desenrolando para ser o que é hoje, e eu acredito que para ser muito mais. Sim, foi muito mágico vivenciar todo esse momento, né? E quando a gente entrou nesse processo da formatação do curso, da preparação, que vinha para mim a informação assim, a gente precisa estar com o corpo físico receptivo para que a informação mais sutil possa chegar até nós. E aí eu comecei a passar para vocês as desintoxicações, Uhum. o tratamento com Chás. chá, que era para tratar as emoções, né, Uhum. específicas, raiva, medo e mais algum outro lá que eu não lembro agora. Não comer carne E, vermelha. Não comer e carne antes da vermelha. iniciação, isso. E antes da iniciação, passar 3 dias mais recluso, né, ouvindo mantra, não estar ouvindo televisão, essas coisas. Como foi o processo assim para vocês? Como foi para vocês esse processo? Foi fácil? Foi difícil? Olha, para mim foi tranquilo porque eu já não vinha comendo muita carne, né? E a questão do chás foi fácil introduzir. É, a questão, assim, era sempre estar lembrando que para não entrar no ciclo da negatividade, pensar uma coisa e entrar naquele fluxo que você, afinal, tinha que estar vibrando uma coisa positiva, em vez de entrar nos problemas e dramas que a gente sente no dia a dia. Então, assim, essa parte que eu tinha que controlar bem, para não entrar, porque você tinha que estar o tempo inteiro, assim, conectado, pensando naquilo como um processo, evitando, talvez, discussões desnecessárias. Agora, a questão da TV, eu já não assisto notícias já há muito tempo, não ligo, dificilmente eu ligo a TV, então foi um processo fácil. Mas mesmo assim, eu ficava assim, tá, vamos fazer, né, vamos ver como que é, né, porque você ficava assim, será que tá por vir, né, vou fazer? Eu estava querendo aprender mesmo em busca de desenvolver mais ainda a espiritualidade, então assim, aquilo era legal, porque vinha assim como surpresa, né, aparecia, vamos fazer isso, tá, já
Você recebia a informação e a gente ia fazendo aquilo e ia sendo moldado a caminhada. A gente nem sabia o que era o próximo passo, só sabia que a gente era confiar em você e naquilo que os anjos falavam. É muito legal, foi muito legal esse processo. Por falar nisso, como que era a tua ligação com a espiritualidade antes desse processo, antes dessas informações chegarem e antes de eu me abrir para passar todas essas informações que eu já tinha dentro de mim e sair da ostra, como você falou? Para mim foi um processo bem especial, que foi bem logo no início da pandemia, né, que a gente começou. Era uma fase difícil, eu já vinha, por trabalhar assim o dia inteiro em escola, eu já estava muito cansada, questionando os meus caminhos, para onde eu ia, o que eu quero. Eu lembro que eu olhava para aquele gramado onde eu trabalhava, ficava, mas o que eu estou fazendo aqui? Tinha dia, né, não sei o que eu quero. Sempre aquelas perguntas, o que eu vou fazer, né, parece que nada abre para eu ter certeza daquilo que eu quero, por mais que eu estivesse caminhando pela educação já há algum tempo, mas sempre me questionando, é só isso? O que tem mais por vir? E eu andava muito cansada, e o que eu mais queria naquela fase era descansar, e de repente veio a pandemia. Para mim a pandemia veio como um momento assim de aprendizado e de crescimento, não foi uma coisa assim de medo, pânico, mas foi um momento assim de eu me reconectar, me interiorizar, descansar, e daí foi quando surge o curso. Para mim foi maravilhoso, foi a melhor fase assim da minha vida para a questão da mudança. E a minha espiritualidade, assim, eu tinha aquela questão de querer me desenvolver, mas não sabia o caminho. Então eu lia muito várias coisas, eu ia por vários campos, igual eu já tinha conhecimento de várias religiões, então eu procurava, lia uma coisa, achava interessante, daqui a pouco eu buscava respostas, desde criança. E quando surgiu isso, assim, foi centralizando, principalmente quando chegou na questão dos ritos que a gente tinha que seguir, né, que não era obrigatório, mas era uma questão que pra gente, se quem quisesse, se sentisse no coração e fazer. E eu lembro que eu até comentava, né, que eu tinha muito, assim, um certo ranço, assim, fazer o altar, acender vela, porque eu associava muito ao que eu tinha vivenciado no passado, associava como tristeza. E daí fui entendendo que, na realidade, são arquétipos que a gente usa para poder estabelecer a conexão, para a mente se ligar, porque a gente precisa daquilo que é palpável para acreditar. Muito mais eu que sou bem mental, então, assim, eu fico muito me questionando. E até eu tenho, assim, conhecimento, até pela minha terapeuta, que fala, você pensa que pensa isso, você sente diferente, mas a tua cabeça faz pensar o contrário. Então, eu lembro que eu sempre fiz muita questão, mas será que Deus existe? Eu vivia naquela quando eu era adolescente. Acho que não existe, não. Queria resposta. Me deu um sinal. Quantos anos eu vivi pedindo a Deus? Eu lembro que eu sentava lá na minha casa, no chão, lá para ver as estrelas, eu perguntava, mas Deus me deu um sinal, porque eu me sentia desde criança assim mesmo, diferente, eu não me sentia igual, eu não conseguia me relacionar com as pessoas, com os adolescentes da minha idade, que era assim, aquela questão ligada à bebida, eu não me sentia bem naqueles ambientes, o que é comum. Eu sempre me senti como uma ovelha, fui parar até no convento, porque eu pensava que eu acho que meu caminho está lá, seguir Deus, alguma coisa. Até que foi direcionando. O reiki, assim, foi um marco. Foi um marco porque hoje eu penso assim, sabe quando você sentia aquela fraqueza e você se entregava? Hoje eu não me permito, porque assim, aprendendo com você tudo que a gente lê, porque você não sabe dizer assim, o que contribuiu realmente ali, mas é um apanhado de tudo que eu li, estudei e que se afunila nisso, que eu sei que se eu estou me sentindo mal, o que eu vou fazer? Eu vou lá, vou fazer uma autoaplicação, eu vou fazer um Ho'oponopono, eu vou fazer uma prática. Antes eu tinha muito conhecimento, mas não aplicava, eu ficava assim perdida. O que eu faço? Esperando do terapeuta, da outra pessoa. Hoje assim, eu não falo, mas eu tenho várias técnicas, eu vou aperfeiçoar ela em mim, eu vou fazer aquilo segundo a minha intuição, que é o que você disse que conta muito. Faça segundo a tua intuição, é desse jeito, mas você pode, igual sentar no chão, né? Lembra? A orientação era para você sentar na cadeira, tal, ou fazer a aplicação de uma outra forma, na auto-aplicação. Eu, desde o começo, por trabalhar com a educação infantil, gostar de ficar no chão, eu sempre senti de ficar no chão. É no chão, meu lugar é no chão. Tanto que a live hoje, eu falei, eu não vou para a sala sentar na cadeira, eu vou sentar no chão. E daí, quando eu vejo você falando, eu tô no chão hoje, eu falei, nossa, né? Nada é por acaso. Sandra, quando você pedia para Deus, mostra o sinal de que você existe, mostra o sinal. Os anjos já mostraram o sinal para você de que eles estão ali trabalhando junto com você? Olha, eu acho que eu que não entendia, porque é igual aquela questão que diz a gente tem que ter um preparo para ouvi-los, não que eles não falem com a gente, que é o que a gente lê ali no livro e até falam, eles sempre falam, é a gente que não escuta.
Sempre tinha uma orientação do que fazer, alguém que vinha por meio de uma palavra, mas sabe aquela história que a pessoa tá lá pedindo para Deus salvar, lá tá no barco e passa um monte de gente para ajudar e a pessoa acaba morrendo afogada? Era aquele exemplo, é nítido. Eu ficava assim, tinha a resposta, mas achava que não estava sendo ajudada, que eu queria assim ver assim na minha frente. E olha que mesmo vendo, eu tenho certeza que eu questionaria, depois eu vou contar até um caso que aconteceu, né? Na sala que eu pedi, usando o livro Portais Celestiais, que daí a gente faz uso do selo, eu faço já uso dos selos, né? E daí mesmo assim, depois eu fiquei pensando, aí eu fico falando pra mim, ó, lembra que aquele evento aconteceu, que você viu e que isso foi verdadeiro, não foi coisa da tua cabeça, então eu tenho que ficar me relembrando, porque se eu deixar, a mente já começa por perguntas, não, mas eu acho que não, ela começa com essas perguntas, né? Ai, mas não é verdade, você acha que é aquilo? Então, e eu aprendi a controlar muito mais, assim, que questão. O Reiki equilibra muito, ele te dá uma organização de pensamentos no teu ser. É difícil uma coisa assim me abalar. Tem coisas que me abalam, mas você já tem aquela coisa para não deixar cair. Eu até hoje fico muito me questionando. Eu deixo assim, aquele sentimento vir ou eu corto, trabalho ele? Eu sei que eu tenho que aceitar para ele poder, para eu poder assim, entender o que diz aquilo. Não, ficava assim. Não. Eu ficava assim, totalmente Hoje ainda tem coisas que eu preciso trabalhar, mas já vem aquela voz e diz, faça assim. Sabe quando você faz uma pergunta e já tem a resposta nítida ali, o que você fazer? É a intuição. E antes, conforme eu aprendi, que não era para dar ouvidos ao coração, à intuição, que o que era certeza era a ciência, né? Então seguia muito a ciência. O que a ciência diz é isso, e depois você acaba contestando aquilo que na realidade a nossa verdade é o que você sente que está no teu interior. Não são E nem todas as verdades de todas as pessoas são as mesmas, então cada um tem a sua e a gente deve seguir o ser maior que é a intuição. Esse é o valor. E por falar em ciência, você, ali nas aulas, no ensinamento do Reiki alquímico, você conseguiu ver essa conexão entre a espiritualidade e a ciência? Assim, daí porque eu ia associando, né? Eu gosto de ler o Hélio Couto, como eu te falei, daí você vai pegando sobre a física quântica, sobre os ensinamentos. E no próprio símbolo, não sei, Corp, né, quando fala da questão do que a gente é trabalhado na gente, tem muito. E eu sinto, assim, que eu sempre precisei de muito. Eu até, muitas vezes, eu me policio por essa questão. Muito não virar aquela questão de fanatismo. Eu procuro, assim, falar para aqueles que querem, não ficar, assim, falando a torta e a direita sobre o Reiki, porque, assim, para não mostrar que eu sou fanática, assim, porque tem outros caminhos. Esse foi o que eu me afinizei. Tem outras formas, então é um dos caminhos. Veja como o universo é maravilhoso, é o ser superior que ele nos te dá vários para chegar no mesmo local. Então não precisa ser através desse, mas que esse tem o efeito necessário que você precisa ter. Porque você consegue se autocurar, você não precisa do outro. Você já trabalha em si, você tem. E não somos nós realizando, a gente só é uma ferramenta, um instrumento que ao ajudar o outro, a gente também recebe, né? Porque fica na gente a questão da toda a transformação que o Reiki causa na gente, nos chakras, né? Tudo que como muda que é? ali. Explica para nós, assim, como que é o seu sentimento, as suas sensações na hora que você faz a autoaplicação? Olha, eu sinto calor, assim, né? O que eu sinto, assim, no começo eu não sentia nada. Eu até questionava, porque eu deixava a mente falar, eu queria sentir, eu queria ver, eu falava assim, até que a gente foi madrinha, né, de algumas pessoas na turma do T3, né, e eu via que as perguntas das pessoas eram as mesmas, mas como que eu vou sentir, vou ter certeza, né, é a questão ali da intuição, você não tem que pensar com o racional, é deixar sentir, e eu bloqueava muito essa parte de não deixar sentir, ficava questionando, mas será? De repente você vê uma cor e assim, uma força, vem umas imagens assim na cabeça, e você começa a ver, depois quando você conversa com a pessoa, você vê que para ela faz todo sentido, que não sou eu. A dor daquela pessoa, de repente começa a sentir uma dor, e a dor é da pessoa, não é minha. Na hora a gente não fica assim pensando, questionando, será que é minha? Depois você vai ver pela conversa, pela o retorno que a pessoa dá, que aquilo não era seu, porque às vezes parece coisa de loucura, assim, não, isso aí não pode ser. Eu lembro que eu estava fazendo aquela questão que a gente estava fazendo trocas do Reiki, né, até com a Aline, e naquele dia eu lembro que eu vi um anjo, umas formas de anjos, e ela estava exatamente com a camiseta, então são coisas assim pequenas que você vem para você e que está no outro, que é relacionada ao outro, ao sentimento do outro, alguma mensagem que é para o outro, mas que também serve para a gente, e que a gente também deve tomar cuidado para não levar assim, será que isso é só meu? Porque a questão, é uma ligação, né? A gente entra na energia do outro, então
tem que como saber sair também, porque isso é bem importante. Às vezes a gente vai ficando com coisas que nem sabe que não é da gente mesmo. A Shirley falou, fomos as cobaias mais felizes e hoje mais orgulhosas. Daqui a pouco é você, Shirley, que vem falar. Mateus, quando estou fazendo oração para outras pessoas, eu sinto muito calor. Provavelmente a tua forma de trabalhar, Mateus, energeticamente, é mais com a energia Kundalini, que é a energia do centro da Terra, porque a gente tem a energia cósmica universal, que é fria, e a que vem do centro da Terra é quente. Então, cada um tem seu feeling. Isso é uma coisa que eu sempre falei para todos os alunos. Não tenta resolver todos os casos que vêm para você, porque muitas vezes aquilo ali não é para você. Você tem que ter uma rede, você tem que ter uma rede de apoio. E a gente ali tem o grupo de mestres curadores para isso, para que tanto a gente possa se ajudar, pedir socorro na hora que está precisando, vamos trocar reiki, E quanto nessa questão de sempre ter alguém que você confia mais, alguém que você fez troca e que é o jeito da pessoa trabalhar, tocou mais você, para você indicar uma pessoa que você sente que não é para você atender. Isso é muito importante. E o que aconteceu bastante também em relação a isso, a questão do atendimento, do envolvimento, foi na época das práticas de doações, né? Eu lembro que eu queria marcar 3, 4 no mesmo dia. E eu ficava, nossa, no dia assim, muito cansada, não sabia por quê, porque parecia que desprendia uma energia imensa minha, porque aí a gente ainda estava naquela de achar que era da gente que saía, não se doar ali, deixar o processo acontecer, aquela questão, eu estou exercendo a minha energia ali, parecia que eu tinha muito assim, eu estou doando a minha energia, e isso me esgotava no final do dia. Por isso que é muito importante, primeiro, fazer a sintonização de 21 dias bem certinho, sem falhar, porque primeiro você está instalando em você aquela energia. E daí depois, se você for fazer o processo de doação, você também está treinando entrar no campo do outro. Então, são processos muito importantes. Continua. E que faz toda a diferença, porque eu também lembro que no começo não via muito, que era técnicas dos dedos para a gente poder ver luzes, né, entre eles, a bola de luz. Foi meio trabalhoso, assim, mas alguma coisa eu via. E hoje o que eu acho interessante é que, assim, algumas coisas, a maioria de objetos, assim, eu consigo ver a aura, assim, eu olho para aqueles anjos que a gente recebeu, eu consigo ver o contorno. Eu olho para a luz, eu tô vendo, às vezes eu fico até me questionando, mas será que eu tô enxergando isso mesmo? Porque parece que tudo tem um formato em volta, só não tenho, assim, aquela percepção ainda com pessoas. Mas objetos, cadeiras, às vezes eu tô olhando assim, aparece aquela luz em volta, né, no formato do objeto. E você vai percebendo assim, e a gente também quer abraçar muita coisa, né? Eu lembro que tem a questão do curso também, de você treinar, olhando para a testa, né? Eu falei, nossa, esse ainda eu tenho que praticar, porque é muita coisa que a gente quer abraçar. E aquilo que eu sempre falei para você, que eu repito lá, não é quando a gente quer, é quando a gente está preparado. Quantas vezes eu forcei minha mente, por que eu não entendo isso? E assim, de repente, do nada, abriu aquilo, sem nem esperar, uma coisa fez relação com a outra, eu fui entender aquela. Então, não é questão de esforço, não existe esforço, existe um momento, e os anjos sabem o momento da gente, o momento de colocar aquilo, não adianta eu ficar ali, porque daí que não vem, né, se eu ficar naquele processo, eu quero entender, mas às vezes é uma coisinha que falta ali, que você não percebeu, que está ali visível, mas a gente não está pronto para entender naquele momento. E voltar para ela, e voltar a fazer, reler e reler, não só passar uma vez só, porque cada vez você começou com um estado de consciência, quando você termina, você está com outro estado de consciência. Se você voltar e passar por aquele assunto de novo, certeza absoluta que você vai perceber aspectos que não tinha percebido antes. E falando nisso, eu não sei se você vai se lembrar, mas caso você se lembre, qual foi o assunto de todo o curso que mais assim teve impacto em você? Pois eu estava até pensando nisso. Sua percepção do mundo? A questão dos ritos? Isso, bem assim. Eu já ia falar isso. Não é a questão, não foi a questão dos ritos mesmo, os rituais, onde entra essa. Foi toda a transformação ali, porque eu sinto quando não tem aquela ligação, não tem aquele processo assim, de conexão, parece que não acontece da mesma forma. Muitas palavras, elas estão prostituídas no nosso mundo. Até a palavra Deus, você já usa, ai meu Deus, quando acontece qualquer coisa, e é uma palavra sagrada, alquimia mesmo. Eu estava até comentando com uma pessoa essa semana, eu falei para ela, colocou o nome de uma fábrica de suco de alquimia.
Eu falei assim, você me desculpa a sinceridade sagitariana, mas isso é uma profanação da palavra, porque a alquimia é uma arte sagrada. E aí você fala em rito, ritual, as pessoas já pensam, já levam para o lado do que nossa mente está programada para fazer ritual de macumba, ritual de não sei o quê. E ritual é simplesmente uma coisa que você repete num ritmo. Então, aí é toda uma preparação mental que tem que ser feita para desconstruir essas programações mentais que a gente tem, para poder olhar para as coisas de uma outra forma e ver a sacralidade das coisas. É muito interessante. E isso é o que é mais difícil, você tem que ir treinando e repetindo aquilo e descobrindo por que você sente aquilo, né? Se questionando, fazendo a meditação para saber por que eu sinto isso, fazendo o Ho'oponopono para entender, porque eu tinha muito... Lembra daquela palavra que a gente escutou no curso Uzui lá, que falava assim, como que é? Misericórdia divina? Nossa! Isso me dava um mal-estar, eu ficava pensando, nossa, parece aquelas coisas de lamentação que o povo fica falando, misericórdia divina, acontece um desastre, a pessoa fala. Então eu tinha muito ranço dessa palavra, eu lembro quando a professora falava, eu dava risada, que eu falei, não vou usar essa palavra, não é comigo. E outra coisa que eu queria falar, acho que até passou enquanto eu estava falando assim, essa questão de você ir se trabalhando ali, né, em questão dos ritos, assim, para ir se moldando, porque é por repetição ali que eu fui aos poucos tentando entender, e eu não aceitava muito, por exemplo, fazer altar, mas eu vi que daí eu me conectava mais, era como se fosse uma religação, uma reconexão que eu fazia, eu acender uma vela. Porque eu vejo que quando eu passo o dia sem fazer isso, parece que eu não me acho, parece que eu não parei, não fico sem ligação, desconexa daquilo que eu estou tentando atingir, a questão dos anjos. Então, assim, é bem importante. Quando você percebe que você se afasta, você percebe que entra num estado de vibração baixo e os desafios vêm mais. Você não tem essa força para, por exemplo, uma pessoa te tirar do sério e você olhar para aquilo e falar, fala com o Neco, não é comigo não. E olha força, assim, né? E olha que quando a gente entra nesse estado, eu acho que é todo mundo, é bem difícil sair. Quanto mais você deixar se afundar, mais difícil é. Então, muitas vezes não é só uma técnica, eu me vejo assim, às vezes buscando várias da que eu sei para tentar, entre aquelas, achar uma, assim, é o reiki, a aplicação é um pensamento, é um mantra para tentar sair daquilo, porque assim, quando você se deixa muito ir, não é assim por acaso, é fazendo ali. Então, uma questão bem importante é a autoaplicação todos os dias, quando você deixa, realmente, você sente que você acaba aquela alegria, você começa a ter crises, assim, e daí, de repente, você nem aquele desejo de fazer a autoaplicação você acaba não tendo, você vai se deixando tanto, não vou fazer, não me sinto preparado para aquilo, então você vai desistindo, assim, de você. Isso é uma coisa que as pessoas não compreendem, porque certamente quando você entra nesse caminho da espiritualidade, os testes vêm. O teste para sua fidelidade, o teste para saber se você está mesmo alinhado com aquilo, e aí vem os desafios, e ela se deixa levar, mas hoje eu estou com muita dor de cabeça e não vou fazer. Sendo que ali na autoaplicação a dor de cabeça vai embora, e ela prefere ficar sofrendo. Assim, são coisas que eu não consigo compreender. E os testes vêm segundo a força que você vai adquirindo, né? Porque quanto mais conhecimento, maior é o teste, assim, a prova é maior. Então, e a gente depois não pode mais falar assim, mas eu não sei, né? Eu sou vítima, essa coisa de vítima, nem pensar a gente pode, porque nem esse direito se dá depois que a gente tem o conhecimento. Não dá para falar assim, aconteceu comigo, eu sou a vítima. Não sou, porque a gente tem um conhecimento que não permite que a gente faça isso. Então, eu me colocar como vítima, não existe mais isso. Então, para aquele que quer ficar na ignorância, realmente é o melhor se ele não quer evoluir, porque depois muito será dado, mas muito será exigido também, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Imagina onde eu aqui recebendo mensagem dos anjos, a responsabilidade disso. A Andrea falou, nosso grupo é fantástico, gente sempre se sente apoiado, muita troca de ideias. Karina entrou. Sandra, vamos finalizar para não se alongar muito. Deixa uma mensagem para aquelas pessoas que tem dúvida em relação se essa ferramenta ela ajuda ou não ajuda, se os anjos estão ali ou não estão.
que você falaria se eu chegasse para você? Você sabe que eu tenho abertura para te escutar, mas eu não acredito. Fala para mim. Estou escutando. Olha, a pessoa ela tem que se permitir, porque se ela chegou naquele momento de ouvir algo sobre os anjos, é porque ela está no momento de uma mudança na vida dela, porque não seria por acaso que ela descobre um conteúdo ou que aquele assunto chega até ela. Então, se chegou o tema, de repente ela está passando ali do nada. Né? Bem isso, então vai, embarca, experimenta para depois você poder dizer que aquilo não faz efeito, porque mais do que eu me via no processo mental de não crença e ainda trabalho muito essa questão da dúvida. Não tem, não tem uma coisa que, tudo bem, a pessoa pode não querer seguir esse caminho, mas conheça, entra, se deixa levar, intuir para ver a transformação. Não é uma coisa fanática, tanto é que a gente falou no começo, eu não fico falando para qualquer pessoa, porque assim, a pessoa tem o direito de escolher aquele caminho, não pode ser para ela, mas experimenta e vá ver a transformação que é receber um reiki, o que é sentir aquilo. Porque outra transformação bem grande para mim, que marcou bem, é que eu falava assim, eu sinto assim, eu quero aprender para mim. Geralmente eu era assim, tinha muita leitura e pensava, eu quero aprender para mim. Eu não me vejo querendo auxiliar o outro. E hoje é outra pessoa, eu sou outra pessoa dizendo o que eu pensava antes, não vou ter coragem de aplicar, não vou fazer no outro. Hoje qualquer pessoa a pessoa vem te dizer uma coisa, fulano está sentindo, você já quer dar aquela, faça isso, use o Seicorp na água, use isso. Você tem que se conter para saber se realmente a pessoa quer, para não profanar aquilo mesmo, não virar um fanatismo seu a pessoa achar, você tem que esperar o momento dela. Então, assim, você quer ajudar, é uma transformação que acontece que eu me imaginava querendo ajudar alguém. Eu queria falar, vou usar em mim, não quero saber, né, não sei, não tenho coragem de falar para o outro, né, eu vou aplicar só em mim, mas hoje aparecem as pessoas e você quer fazer, eu vejo em sala, assim, quando eu vejo uma criança chorando muito, eu já mentalizo e a criança passa, é incrível. Eu também tive as experiências em mim, assim, na própria autoaplicação, que eu me testo, aquilo se realmente funciona. Estava com uma dor enorme de garganta, eu fiz a autoaplicação em 5 minutos, passou. Eu falei, nossa, incrível, como que eu não tinha feito isso antes de mim? Porque você doa e não se permite fazer em você. Então, assim, se deixe aprender, siga. Se passou por você é porque chegou o momento de você ver alguma coisa nova. Nem que seja para você dali pular para outro caminho, assim como a gente viu muitos mestres curadores que começaram por esse caminho e se acharam em outras coisas utilizando o reiki, não no mesmo segmento que a gente, mas se abrindo para coisas que eles gostam, utilizando o reiki alquímico naquilo que fazem, em terapia, em massagem, como tem, né? Ainda estou esperando aquela sua, tá? Pro professor. Mas eu estou descobrindo. Lembra a carta para todo mundo? Mas como você pode aplicar na cozinha? E qualquer coisa. Hoje eu uso o Seicorp para tudo, né? Pega lá, vou comer alguma coisa, vou colocar ali para transmutar aquilo. E a questão de você que é tudo assim. Então, estou plenamente convicta que funciona. E a pessoa deve experimentar. É um caminho. É uma das opções. Nem que seja para daquele ela encontrar um próximo ali e poder. Mas ninguém passa ileso. Ninguém é o mesmo quando passar pelo reiki alquímico. Que é um diferencial dos outros, né? Tem aqueles que gostam mais dos outros, tem caminhos, mas esse é muito simplificado, muito fácil, é para qualquer pessoa, não precisa de anos, assim, numa gradação para você aprender. Você pode facilmente aprender e já começar a usar nas pessoas da sua família, em animais, aquele ser que você quer bem. Eu estou me estendendo muito, mas até para falar que eu lembro de um livro que você me deu, acho que é Mãos que Curam, não sei, e naquela época, acho que é Mãos que Curam, que eu até pensava, nossa, eu queria tanto ter o poder de transformar, assim, pôr a mão em alguém e fazer, e aquele momento você sempre falava que e ainda ia acontecer o momento, e depois veio o reiki. E quando eu era criança, eu lembro que meus animais morriam, nossa, como que eu queria poder fazer alguma coisa para que pudesse auxiliar para a cura deles, e assim, foi demorado, mas o momento veio. E o reiki é a promessa daquilo que eu esperava. Que legal, que legal. Gratidão, meu bem. Gratidão. Foi linda a sua participação. Gratidão.